como que foi pra você depois de tanto tempo e você voltou a lutar, tipo assim, você tocou na Tiele, sabe, que é uma atleta que tá muito no auge, ela tem o quê? Uns 15 anos a menos que você. Ela tá, tipo, meu, você hoje tem outras responsabilidades, né? Você tem a sua equipe, você tem a Uhum. sua casa, você é casada, então, tipo, é muita coisa junta. E a Natiele, assim, obviamente que ela também tem as responsabilidades dela, mas eu vejo, pelo menos eu suponho que a maior responsabilidade dela, né, o trabalho principal dela seja as competições. Então, como que foi pra Uhum. você lutar com uma pessoa assim, né, tão nova geração? Cara, foi assim, foi muito interessante porque o campeonato que eu lutei, na verdade, com a Natiele, foi em 2018, que eu fiz assim, eu tava querendo, na verdade, assim, eu tava lendo aquele livro, o Mindset, que é um livro que fala sobre, né, a mentalidade de crescimento, e ele me motivou muito, assim, porque ele fala uma coisa que eu achei muito interessante no livro, que ele fala que o nosso potencial ele é desconhecido. Você não pode é, medir, né, o seu potencial é, baseado, porque são anos de experiência e anos de treinamento, anos de nunca parar de fazer jiu-jitsu. Então, assim, o seu potencial ele é desconhecido, né? Você não sabe até quando você pode ir. E aquilo ali me motivou, assim, tipo, realmente, cara, eu treino aqui na escola, tenho alunas, né, que já foram campeãs mundiais na faixa marrom, a minha aluna aqui dos Estados Unidos, Kristen Mickelson, inclusive a Martin ganhou de uma das meninas que está agora na atualidade ganhando tudo, que é a Maísa, Uhum. a, né? Grande atleta Maísa. Elas fizeram várias lutas muito boas, né? 2017 foi quando elas lutaram, e a minha aluna foi campeã mundial de faixa marrom na categoria pluma. Mas treinando com elas todos os dias, treinando com as pessoas aqui, eu falo, gente, acho que eu poderia ainda dar um caldinho aí no, Dá um trabalho nas aí, tá? Vamos ver como é que vai. E comecei a ler esse livro, me deu uma motivada. E fui assim, sem. Claro que tem, para mim, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu acho que é um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo, porque eu nunca consigo, tipo, vamos dizer, me agradecer. Tipo, tirar aquele momento para ser grato pelas conquistas, por olhar para onde você chegou, né? Porque foram muitas coisas que eu já fiz até chegar aqui, estar num outro país diferente, agora conseguir a minha cidadania aqui nos Estados Unidos. Tem 2 academias de jiu-jitsu aqui, tem uma carreira dentro do jiu-jitsu de sucesso. E o que mais eu poderia buscar numa competição? Entendeu? Então, porque a minha relação com o jiu-jitsu era tão intensa e ela cresceu assim, tanto baseada na competição, que a competição ela sempre foi uma grande parte, né, da minha vida. Então, vamos dizer assim, se eu não estou competindo, é como se estivesse faltando um pedaço é, na minha vida. Então, eu Uhum. precisava identificar o que o jiu-jitsu se tornou na minha vida, meio que me reencontrar dentro do meio do jiu-jitsu. Então, acho que foi importante fazer essa volta. A gente fez uma luta boa, eu senti um pouco meu joelho saiu, tipo, deu uma estalada no início da luta, mas assim, do nada, não foi, tipo, do nada eu falei que me custou, assim, tipo, né, um pouco mais de tensão durante a luta, vamos dizer assim, mas foi uma luta muito legal, assim, uma experiência muito boa, ela conseguiu uma raspagem, 2 pontos, e era diferente porque eram 8 minutos de luta nesse campeonato, mas foi muito legal voltar aos tatames assim contra essa geração nova e ver que o jiu-jitsu é incrível, né? Se você continua praticando, se você continua, esse eu acho que é o meu diferencial, porque apesar de eu ter outras responsabilidades, eu sou 100% conectada com o jiu-jitsu, né? A minha vida é dentro do tatame, dando aula. Quando eu dou aula, quando você está ensinando, você está sempre aprendendo. Então, não tem como você ficar tão longe, né? É, Uhum. do... Eu acho que merecia um pouco mais de preparação, de repente, e como eu fiz sozinha nesse campeonato, foi uma experiência assim, diferente, eu fui sozinha, pela primeira vez que não tinha nenhum coach, eu acho que faltou realmente uma direção ali no meio da luta, tipo, do que eu poderia ter feito. Essa foi, assim,
a minha lição desse campeonato. Mas foi muito bom, eu adoro competir. Depois disso eu fiz umas outras lutas, fiz a luta no Fight Wave, que é um evento aqui de lutas casadas, aqui nos Estados Unidos, um evento de kimono, aí saí com a vitória. Depois Ai, é lutei o verdade, eu Mundial. tinha esquecido do Fight Win. Nossa, a Carol, É, que treina na 021 do Rio, ela, é ela é verdade. minha amiga. E aí, quando a gente viu que você ia competir, a gente falou, olha isso! Eu não acredito! É, foi muito legal. Um evento assim, eu gosto de fazer esse tipo de luta, foi uma luta, né? Individual ali, você e aquela outra pessoa, tem uma plateia em volta, assim, é uma pressão diferente, mas é um estilo muito que me atrai muito de luta. E o Mundial, como que foi pra você? Porque é um Mundial, né? Um título que você, tipo, já nem lembra mais quantos tem. Mentira, você falou 7, né? Nossa, sete de kimono e um sem kimono. Cara, foi um misto de emoções. Vou falar pra você que foi muito bom. A primeira luta foi muito legal, assim, deu aquela, ah, né, tipo um aquecimento para outra luta. A segunda luta eu fiz com a Carol, que foi, né, quem saiu vitoriosa da categoria. Carol muito dura, muito uh, forte e técnica, uma menina que eu gosto muito, que particularmente eu considero como uma amiga também, então, tipo, lutar com ela foi muito uma experiência interessante também. Mas um ponto que eu achei negativo do campeonato foi como eles mudaram, mas isso não foi só comigo, vários atletas passaram pelo mesmo problema, como eles mudaram a forma de construir a chave. Eu acho que foi dado mais valor aos pontos do ranking do que ao que Sim. você construiu em todos os outros anos. Então você não pode colocar numa escala menor, vamos dizer, você não pode diminuir os títulos mundiais de ranking. Né? Se você tem uma pessoa, uma Alpacine, por exemplo, que tem 10 títulos mundiais, você não pode colocar ele né, tipo assim, no nível menor do que uma pessoa que só tem mais pontos no ranking. Aham. Mas isso acho que foi uma forma que eles encontraram, de repente, de usar os pontos do ranking, mas eu acho que eles não pensaram, não organizaram bem essa forma de construir a chave. Não é favorecendo, porque eu acho que não é favorecer, mas é valorizando as pessoas que já fizeram mais pelo esporte também. Mas acho que foi uma experiência, assim, no geral, foi muito boa. Eu me senti bem preparada para o campeonato, eu treinei bastante. De repente, eu poderia ter feito algumas coisas diferentes durante a luta, mas acho que a estratégia, né, da luta. Mas entrar no tatame contra a campeã mundial, e eu sabia que a nossa luta ali foi a final do campeonato, porque de todas as outras lutas ela finalizou todo mundo, e a nossa luta foi, acho que, duas vantagens, né, ganhou as duas vantagens, mas foi uma luta, assim, tipo, início ao fim. Foi muito legal, mas experiência, assim, tipo, só de falar eu fico assim, ai meu Deus, Até arrepia, quero né? lutar de novo. Luta o Pan, você vai Foi lutar o interessante. Pan? Pois é. Eu tô pensando ainda assim, tipo, tava fazendo várias coisas aqui. Esse início do ano foi muito trabalho, assim, computador organizando a escola, fazendo algumas mudanças aqui, né, como gestora da Brasil 21 também, que essa é uma grande parte também a gente tem um projeto no Brasil, que agora estamos fazendo algumas codificações também. Então, várias coisas aconteceram no início do ano, mas eu fiz um planejamento para participar de algumas competições ainda esse ano, para depois dar um tempinho e focar em outras coisas, outras fases da vida. Só para mesmo reaquecer o coração com as competições, porque como eu falei, Gostoso. que né, é uma parte muito grande assim da minha carreira, uma parte muito grande da minha vida, então são quase 23 anos fazendo jiu-jitsu, né? Então, mais da metade da minha vida, então realmente não tem como desconectar assim, né, de uma forma geral, né? Sim, e quando que você decidiu que você não ia mais competir? Assim, eu acho que não existia um momento que você falou, vou me aposentar. Você só não competiu, né? Teve outras coisas na vida, você abriu a sua equipe e tudo mais. Quando que foi que você decidiu diminuir, né? Digamos assim, já que não foi uma aposentadoria.
Eu acho que foi assim uma coisa natural da vida, né? Acontecimentos, foi construir a Brasileira 21, mais responsabilidades, ah, e uma série de coisas assim que durante alguns anos vou competir, mas eu não poderia deixar de atender aos meus alunos, né? Tipo assim, eu já tenho alguns títulos mundiais, eu vou continuar até quando, né? Eu preciso também dedicar o meu tempo aos alunos, deixar. ah, Chegou a hora deles também. Então, assim, meu pensamento era. Como eu falei, eu me cobro muito em termos de atleta. Qualquer coisa que eu faço na vida, desde quando eu trabalhei no Brasil, numa empresa, eu queria sempre dar o meu melhor. Tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre gostei de dar o meu melhor. E não é diferente com o jiu-jitsu. Então, com o jiu-jitsu como atleta e como jiu-jitsu como professora. E gestora da Brasil 2021, então são várias coisas assim, né, ao mesmo tempo, como a gente conversou no início dessa entrevista. Mas é, vamos dizer, se eu tivesse uma aula que seria o meu momento de treinar, mas tem um número certo de alunos e aquelas pessoas ali também vão participar da competição, então eu vou fazer aquela escolha. Ou eu vou colocar, né, vou começar a treinar ali e não vou prestar tanta atenção nos alunos, ou eu vou ficar do lado de fora e me dedicar como professor. Então, são Sim. coisas assim que você. E eu já conversei com várias outras pessoas que realmente passam pela mesma coisa quando tá na época de treinamento, caraca, aí, é difícil, cara. Chega alguém lá na academia novo e eu fico assim, tipo, eu quero dar atenção, mas pô, não posso. Então, são sacrifícios que você escolhas, né? Cada escolha uma renúncia e por aí vai. Você tem que fazer aquela decisão. Mas, assim, eu acho que o bom do jiu-jitsu é que, por mais que a gente. Claro que o tempo passa, não de repente eu vou entrar e dar uma pulada aí no adulto também, mas a gente também tem que entender que a vida é assim. Você vai ter as fases. O bom do jiu-jitsu é que você pode competir em todas as fases da vida. Uhum. Né? E principalmente agora para mulher, que foram criadas mais categorias. Eu acho que é a hora também de começar, de ampliar, porque acho que ainda tem. Essa é a minha opinião. Eu acho que ainda tem muito preconceito a mulher. Ela se acha assim, não, porque numa certa idade, não vou colocar a minha idade, eu não vou entrar no campeonato de Master, porque eu acho que, olha, dois erros grandes que as pessoas cometem, que eu escutei recentemente de falar, que, não, mulher não pode, negócio de mulher não participar de competição, ou que homem tem que treinar com homem, mulher tem que treinar com mulher. Eu acho que só uma pessoa que nunca teve uma experiência de treinar com uma mulher de alto nível de rendimento, uma atleta de alto nível de rendimento, jiu-jitsu, e vamos dizer, é uma pessoa que tem oportunidade de treinar comigo. Eu tô botando aqui, eu vou botar eu nos parceiros de treino. Eles nunca vão ser pessoas que vão falar assim, tipo, cara, uma mulher não agrega no treino. Nunca. Entendeu? Uhum. Eles nunca vão ser pessoas que vão falar, tipo, você chegou no campeonato, mas você só teve uma luta. Porque as pessoas que estão aqui, elas sabem o quanto a gente trabalhou, mesmo que eu, assim, toda a minha vida, isso foi toda a minha vida. Se eu fosse fazer, eu sempre contava fazendo 4 ou 5 lutas. Se eu fosse fazer 4 ou 5 lutas de 10 minutos, vamos dizer, 40 minutos, né, de luta, eu sempre fazia pelo menos o dobro. Meu treinamento era sempre pelo menos o dobro. Eu lembro que um dos treinamentos que eu fiz para a DCC, a gente fez 105 minutos no tatame. Meu Deus. 105 minutos no Eu tatame. pensei, eu suei só de você falar, tipo, escorreu uma gota de suor. Então, assim, as pessoas elas se enganam de pensar, mas no seu tempo era mais fácil. Não era mais fácil, porque a gente não tinha patrocínio. Eu treinava com um homem para provar que eu era capaz de estar ali, que eu podia treinar de igual para igual, né? E para chegar na competição, meu irmão, e não ter dúvida, entendeu? Sim. Então, a, a gente, cara, tanta coisa que eu já até. Nossa, tanta coisa na vida que a gente passa, mas a gente é capaz de muita coisa. Nossa, mulher aqui, a gente conseguiu conquistar muita coisa. Ainda tem muita coisa para conquistar, mas a gente tá chegando lá passo a passo.